Meu povo, nós tivemos mais um voto no processo da revisão da vida toda. Não foi um voto que eu vou reformular aqui. Não era um voto que venha contribuir para os aposentados, para os pensionistas. Eu ia dizer que não era um voto esperado, mas dentro das minhas reflexões aqui, de fato não se podia esperar um voto diferente que não fosse esse dado pelo ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli, então, ele dá o seu voto, ele acompanha a divergência e ele segue o voto do ministro Cristiano Zanin, que mais uma vez foi muito mal formulado, mal construído, com a devida vênia, se é que podemos pedir vênia de um voto tão desastroso quanto esse, que ofende toda uma jurisprudência consolidada da Corte, do STJ e do Supremo Tribunal Federal, que ignora o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Então, alegando que é aquela violação à reserva do plenário, se você que está chegando agora, que não sabe do que eu estou falando, tem os vídeos aqui no canal, na sequência, você pode acompanhar. Mas eu acredito que se você chegou neste canal, você já sabe do que eu estou falando. O ministro Cristiano Zanin, ele deu o seu voto, divergiu do relator, que é Alexandre de Moraes, e um ponto muito criticado no seu voto é essa violação à reserva de plenário. Muito bem, nós temos agora votos que acompanham o Cristiano Zanin, o do ministro Luiz Roberto Barroso, que estranhamente, em apenas 5 ou 10 minutos, fez uma leitura super dinâmica de um teor importantíssimo para todos os aposentados e pensionistas que aguardam essa revisão há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos esse processo está tramitando na justiça. E ele, em apenas 5 ou 10 minutos, ele lê um voto de 31 páginas e acompanha na integralidade um voto totalmente viciado, com vícios insanáveis com relação a esse absurdo sobre a violação à reserva de plenário do STJ, que já foi amplamente discutida, seja pelo tribunal virtual ou pelo pleno do STF. Mas por que não era esperado? Por que era esperado que os Dias Toffoli votasse acompanhando? Se vocês fizerem uma regressão histórica, aproximadamente lá em 2020, salvo engano, em agosto de 2020, o presidente do STF era o ministro Dias Toffoli na ocasião. E ele recebeu o recurso extraordinário do INSS. E ele fez ali o exame inicial de admissibilidade e submeteu à corte para que deliberasse sobre os aspectos constitucionais. Então ele fez esse primeiro contato e nessa oportunidade ele já havia analisado que tinha repercussão constitucional, que mais uma vez não tem. Subiu, tudo bem, foi julgado pelo STF, mas de fato não havia repercussão, porque não se discute a constitucionalidade da regra de transição. A regra de transição, ela é constitucional porque ela é benéfica para uma parcela de aposentados, mas ela esquece a regra permanente que vai beneficiar outra camada dos aposentados. Então, o que é isso? É discutir a constitucionalidade ou é discutir a interpretação da lei, a finalidade última da regra de transição, que é tornar uma regra mais gravosa, não tão gravosa assim, podemos assim suavizar uma regra mais gravosa. Suavizar. A regra de transição é isso, é suavizar uma regra mais gravosa. É o que aconteceu agora na reforma da Previdência. Nós tivemos N regras de transição para não pegar de surpresa todos aqueles que estavam na iminência de se aposentar. Então a regra de transição tem essa finalidade. Não há que se discutir na constitucionalidade.
O que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal? Vejam, este voto então do Dias Toffoli, ele poderia vir nesse sentido, assim como eu já adianto, fiz um vídeo mais cedo, é possível que o ministro Cássio Nunes também, que atacou essa questão da reserva de plenário, o Luiz Fux, que também atacou essa questão da reserva de plenário. Eu não presenciei isso no voto do ministro Gilmar Mendes, ele apenas discutiu o mérito, mas ele não atacou a decisão do STJ. Então ele foi sensível nesse ponto. Podemos esperar algum voto bom do ministro Gilmar Mendes, e também nós não temos como saber como que o André Mendonça vai votar. E ele já surpreendeu, porque em que pese ele tenha sido escolhido na gestão do presidente Jair Bolsonaro, ele já votou contrário ao interesse do governo na época. Eu não me lembro o caso exatamente, mas ele já deu alguns votos que não agradaram a base do governo na época. Então, ele pode vir com um voto que a gente espera que vá surpreender. Porque é o que a gente precisa, né? Se a gente caminhar nessa linha de raciocínio, o que nós temos? Nós temos a ministra Carmen Lúcia votando a favor da revisão da vida toda, possivelmente acompanhando a ministra Rosa Weber. E se nós tivermos o voto do Gilmar Mendes acompanhando a Rosa Weber e o voto do André Mendonça acompanhando, então tá tranquilo, tá suave. Vamos torcer para que esse cenário ele se confirme. Esse é o cenário. Não desanimem. Está 3-3, então está empatado. Em que pese o ministro Alexandre de Moraes, ele tem algumas alterações ali no quesito modulação de efeitos, mas sobre a manutenção do julgamento no STF está 3-3, então não se desesperem, calma, nós vamos brigar, vamos lutar até o final junto com vocês. Evidentemente que os advogados que estão à frente, seja a ABL, seja a doutora Gisele, que está à frente dessa revisão, estão fazendo os seus trabalhos muito bem executados, e nós aqui do outro lado, expondo, desmascarando toda essa falta de segurança jurídica. Vejam que numa última análise, caso uma hipótese remota julgue-se para que volte o julgamento ao STJ, eu vou dizer para vocês, vai soar muito mal a nível internacional, que o próprio STF não respeita os seus julgados, não respeita os seus entendimentos, gera uma insegurança jurídica tamanha que o que ocorre quando se tem um país com uma insegurança jurídica? O que vai ocorrer? O interesse de investidores diminui e, por consequência, o produto interno público também diminui. Então, isso é um efeito em cascata. E nós iremos vir aqui, os youtubers, os advogados, os operadores de direito que estão mais afetos a esse tema da revisão, nós iremos vir diariamente expor a insegurança jurídica que os julgados do STF estão trazendo. Tudo bem? Então, pode ser que a revisão da vida toda volte para o STJ? Existe essa possibilidade, mas não se desespere, existe essa possibilidade. E se voltar para o STJ, que seja uma última hipótese remota, nós vamos brigar lá no STJ e vamos evitar que suba de volta para o STF. Esperamos que isso não ocorra, e isso não vai ocorrer. Mas se for para o STJ, a gente não vai perder essa briga, a gente vai lutar lá também, não tem problema. Mas a gente vai diariamente expor a insegurança jurídica que essa decisão do STF gerou no país, tá bom? Você que está chegando agora pela primeira vez e está confiando no nosso trabalho, já faça a sua inscrição, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, seja qual for, e não esqueça de ativar o sininho, porque senão você pode perder um vídeo
que é postado de última hora, plantão 24 horas aqui da Revisão da Vida Toda. Deixe o seu comentário, eu leio todos. E até mais!